Já desde cedo, né, que a gente ia ter convidada especial. E temos, doutora Renata de Paula, é gastroenterologista pediátrica, sócia do Instituto Pediátrico de Especialidades e um currículo enorme, que senão eu vou ficar aqui até meio-dia falando. Bom dia, doutora Renata, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia, Lê. Bom dia, Davi. Bom dia, ouvintes. Muito bom. Vamos falar hoje sobre saúde mental na infância e adolescência, porque amanhã, dia 24 de agosto, é dia da infância. Então, o tema está super ligado e é um tema muito importante de ser falado, né? A gente estava batendo um papo aqui antes do programa começar. A doutora Renata falou sobre a importância desse acompanhamento da saúde mental. E realmente é muito importante, né, doutores? E começar logo no começo também é importante? É extremamente importante. Não se fala de saúde mental, de saúde como um todo, sem falar de saúde mental. Isso não vai ser diferente na pediatria, né? Certo, ótimo. Lembrando que a gente está ao vivo no Instagram do Espaço Calmamente. Você pode mandar a sua pergunta, sua dúvida por lá, seu comentário. Nosso WhatsApp também já está liberado, 329-9918-1483. Gente, para começar, então, a forma de cuidar da saúde mental de crianças e adolescentes deve ser diferente desse cuidado com os adultos? Sim, a gente está lidando com seres em formação, né? Então, falta uma bagagem, falta uma linguagem para essa criança demonstrar para a gente. Então, eu não espero que uma criança vai chegar para mim e falar que eu estou com um problema. Eu preciso perceber que tem coisas diferentes nessa criança, para que aí sim eu consiga fazer uma abordagem de forma mais adequada. Perfeito, ótimo. Doutor Luiz, está muito quieto hoje, doutor. Porque, na verdade, eu estou entretido olhando para a Renata respondendo sobre um assunto que para mim é interessante, só que é distante, né? Porque a gente na psiquiatria acaba tendo uma divisão muito bem definida entre infância e adolescência. Acho que na faculdade também, né? Sim, a gente tinha isso. A gente tinha os hospitais infantis, as alas eram completamente diferentes das alas dos adultos. Então, na parte da psiquiatria infantil, né, na prática ela é indissociável do resto da pediatria, porque a gente está falando de a saúde e o transtorno é um contínuo. Né? Então eu estou assim, na verdade, olhando mais para a Renata respondendo, porque eu estou achando interessante. Mas é verdade o que a gente coloca. Os cuidados na própria psiquiatria, né, como a gente está falando então agora, também existe essa divisão no mesmo sentido. A criança ela não sabe expressar na mesma linguagem, né, usando a mesma forma de comunicação que o adulto. Então, cabe ao profissional conseguir fazer bem essa leitura, né? E como que é feito isso? Existe alguma técnica, algum método específico, doutora? A gente vai muito realmente da percepção do profissional, né? O olhar atento. Uma coisa o que mais chama atenção na pediatria é que a gente espera algumas fases do desenvolvimento, como ele acabou de explicar, é um contínuo. E a ruptura é o que mais chama a atenção da gente. Então, uma criança que está indo bem na escola e de repente parou de ir, uma criança que tinha um comportamento mais extrovertido e de repente começa a ficar mais quietinha, uma criança que tinha um grupo de amizade e de repente ela já começa a não caber mais naquele ambiente. Né? Então, sempre a gente vai ver rupturas, isso é o que mais chama a atenção da gente. Ótimo. E dependendo do tipo de transtorno, alguma falha dentro daquilo que a gente espera para aquela faixa etária. Então, se eu estou com uma criança que deveria estar falando, que deveria estar andando, e ela chega no meu consultório, ela não emite um som dentro do meu consultório, obviamente eu preciso ver o que está acontecendo. Eu falo muito, eu não preciso dar nome. Dar diagnóstico é a minha última preocupação. Eu preciso saber que tem coisa errada. Ótimo. Os pais, os professores, eles conseguem ter essa percepção? A gente espera que consiga, né? Eles, na verdade, os profissionais vão ter o que eu falo, uma foto daquela situação. O professor, os pais, os cuidadores de um modo geral, eles têm um filme, né? Então eles conseguem olhar essa criança num contexto que a gente não vai conseguir ver.
Obviamente, né, que o profissional treinado, um período adequado de uma consulta, ele consegue direcionar aquilo que ele precisa ter de conhecimento. Mas a primeira pessoa que vai perceber isso é aquela que está no dia a dia com a criança. Ótimo. Seja o pai, o responsável, né? Se você cuida de uma criança, se você olha por uma criança, você tem condições de perceber quando muda alguma coisa. O que me vem até, na verdade, uma certa crítica social nesse sentido, né? Porque eu acho que talvez o Renato concorde comigo, né? Que sobre a sobrecarga gigantesca que os professores têm, que eles têm, espera-se que eles consigam fazer, inclusive espera-se que eles consigam saber sobre diagnósticos, coisa que dificilmente eles vão ser treinados. A gente treina isso durante décadas e muitas vezes passa batido e é difícil de fazer o diagnóstico. E de pais que delegam também aos professores esse trabalho, quando não aos profissionais de saúde. Né? Então, eu acho que essa questão da criança estar em foco, né? Eu não sei quanto hoje isso tem ficado mais complicado. Você tem sentido isso mudar ao longo do tempo? O pós-pandemia foi traumático para todo mundo, sobretudo para as crianças. Né? A escola é um grande momento de socialização. E eu tirei isso por muito tempo das nossas crianças. É um momento onde a gente tem o desenvolvimento dela como um todo, não só a parte ali do estudo em si, mas essa parte da convivência. E a partir daí a gente tem visto um crescendo mesmo de problemas e os professores cada vez com mais dificuldade de lidar justamente por conta dessa sobrecarga que você citou aí. Ótimo. Como que deve ser, assim, a relação, o diálogo entre os pais, a escola, o profissional de saúde? Tem alguma coisa, alguma dica para passar para os ouvintes, doutora? Tem muita coisa que passa pelo nível pessoal, né? O interesse é o primeiro deles. Brinquei com o Davi aqui agora. A criança que não incomoda, ela não demanda. Então, às vezes, ela passa despercebida. É muito mais fácil aquele menino, aspas, né, problemático, que dá trabalho na escola, a família ser chamada para pontuar que a gente está vendo que não está dentro do que eu espero. Mas o quietinho, que às vezes vai até bem, né, no desempenho escolar, mas que está com sofrimento de não conseguir estar ali no dia a dia fazendo o que todas as outras crianças fazem, ele muitas das vezes não vai ser uma criança que vai ser olhada. Então, cabe realmente a gente estimular esses professores, ter essa questão da comparação que eu falei, já que a gente tem um número tão grande, aquela criança que destoa, ela merece ter uma atenção diferente. E aí a escola entra como uma informação para essa família, e a família tem que estar aberta a ouvir isso também, né? Como eu falei, não é dar o diagnóstico, é pontuar que eu estou vendo algo diferente e aí sim buscar a ajuda do profissional. Perfeito. Quando o pai, o responsável pela criança, aceita procurar a ajuda, né, de um profissional, ele também precisa fazer algum tipo de acompanhamento para auxiliar a criança, doutora? Bom, primeira coisa, na grande maioria das vezes, o problema começa dos cuidadores. Tá? Então, sim, quando eu vou buscar ajuda para essa criança, a gente que lida com criança no dia a dia, aí não vamos falar só de saúde mental, não. Aí, sempre que a gente vai falar do cuidado da criança, a gente na pediatria brinca muito. Quem dá trabalho pra gente são os pais, né? Um dos motivos pelos quais eu não fiz psiquiatria infantil. Meu Deus, gente. Eu tô se entregando. Então, sim, né? Como que eu vou ajudar alguém que não tem ferramenta se eu também não tenho? Então, é importante que esses cuidadores também se habilitem para auxiliar essa criança quando vai precisar de algum atendimento mais específico. Perfeito. Tem como a gente pontuar, doutora, os principais, assim, alguns dos principais transtornos mentais na infância e na adolescência? Sim, a gente tem um número muito grande, né? Hoje, o que está mais em voga, né, é o transtorno do espectro autista. Isso faz parte aí do nosso dia a dia. E hoje, justamente por estar mais na mídia, então a gente acaba tendo um número de diagnósticos muito maiores, né, são mais observados no ambiente como um todo. Então, de todos que a gente fala, talvez seja um dos mais conhecidos na infância. Mas a gente tem vários outros, né? A gente tem o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador. A gente tem
transtornos de ansiedade, de depressão, a gente tem transtornos de conduta, a gente tem uma gama de transtornos que vão desde alterações que podem começar em idades muito jovens e alguns mais próprios da adolescência. Boa. Tem como a gente diferenciar, assim, de forma muito geral, esses transtornos de uma birra, algum comportamento, assim, que geralmente tem a ver com a criança e às vezes até nessa fase de adolescente, de ser rebelde? De novo, a gente passa pelo olhar atento. Né? Birra faz parte do desenvolvimento infantil. E aí a gente tem até a expressão dos terríveis 2 anos. Sim, a faixa etária onde a gente começa a ter o indivíduo se entendendo como indivíduo. Então ele está mostrando que ele entende que nem tudo é igual o outro quer. Ele também quer mostrar o que ele é na sociedade. Ele começa a se entender dessa forma, né? É muito diferente da criança que não consegue se regular em situações que são situações do cotidiano. Então, de novo, cada indivíduo é único. Eu não gosto muito dessa expressão de cada um tem o seu tempo, porque tem um tempo que a gente não pode deixar extrapolar, né? Sim. Mas a gente tem um comportamento que a gente vê no dia a dia de outras crianças da mesma faixa etária e eles são muito discrepantes. Uma coisa é a criança que simplesmente vai ter medo de uma agulha, vai ter medo de uma injeção e, aspas, ela vai fazer um show na hora de fazer isso. Entendi. Outra coisa é uma criança que ela se agride, que ela agride quem está ao redor dela, mesmo quem está conseguindo dar um auxílio nela, porque ela simplesmente, o barulho do ambiente que ela entrou é o suficiente para deixar ela desregulada. Então você vê que são situações muito diferentes. Coisas que são naturais do nosso dia a dia trazem um desconforto muito absurdo. Então pensando isso na criança menor. Sim. Quando a gente vai falar de transtornos da adolescência principalmente, é uma fase mais introspectiva, né? A gente sabe que é um momento onde esses meninos começam a ficar mais no mundinho deles, mas, de novo, a gente tem que perceber o que é ele estar mais introspectivo, mas o ambiente que ele fica bem, ele continua bem. Entendi. Então, se ele está no meio dos colegas dele, está indo tudo bem do jeito que era antes, isso é um sinal de que não, é só a fase mesmo. Mas não, eu estou socado dentro do meu quarto, eu não quero mais conversar com os meus pais, mas eu também não quero sair com os meus colegas. Eu comecei na escola a ter problema. Você já começa a ver que está destoando daquilo que a gente espera só ser da faixa etária. Perfeito. Como que entra a rede social? Enfim, a rede social, esse mundo aí do celular, da tecnologia, videogame também, o pessoal às vezes pontua isso. Como que entra nessa fase da adolescência? Olha, hoje a gente fala de, primeiro, as telas como um todo, né? A gente vem trazendo essa informação todos os dias sobre o prejuízo que a gente tem. Primeiro, nas faixas mais novas, por conta do próprio desenvolvimento, né, neurológico, que a gente vai ter algum prejuízo, porque os tipos de estímulos são muito diferentes. Mas quando eu falo na faixa etária do adolescente, a gente começa a ter outras preocupações. Primeiro, que é um momento onde a gente coloca esse adolescente num nicho muito específico, e aí cyberbullying, uma série de outras coisas, a gente sabe que isso acontece dentro desse ambiente. Muitas das vezes os pais não estão ali mais controlando igual controlavam quando eram menores, tá? Mas o principal aí é a gente dissociar esse momento que ele deveria estar convivendo com outras pessoas, né? Esse convívio do dia a dia. Nós somos seres sociais. Sim. E não, a tela não substitui o contato humano, né? E a gente tem visto isso acontecer não só com o adolescente, né? A vida adulta, isso também se tornou algo muito do dia a dia, né? Então, realmente, isso aí é um problema sério hoje em dia. A gente pensa assim, né? O que é crescer de uma maneira quase institucionalizada, porque o tamanho da janela que a gente tem com as telas é muito menor do que a gente tem na nossa campimetria, no nosso campo visual. Todas as experiências que nós temos sensoriais são muito restritas dentro de uma tela. O que dá um medo, né, com o metaverso ter outros tipos de sensações. Mas é um fato, assim, né? O nosso cérebro ele não foi feito para se desenvolver dentro de uma tela. Então isso gera consequências. Eu acho legal isso que a Renata está colocando sobre a comparação, que embora a gente fale, né, muito, cada vez mais sobre celebrar as divergências e tal, dentro da saúde,
a comparação, ela é absolutamente necessária para criar, para a gente conseguir saber o que é um padrão de normalidade, não cultural ou social, não se trata disso, mas justamente por essa quebra, que é o que na verdade acontece com todos os transtornos psiquiátricos na vida adulta também. A gente precisa ter a perda de uma linha de continuidade, sim, mesmo que às vezes progressiva. Então, assim, esse desvio, né, que vocês, na verdade, da pediatria usam muito o percentil, né, usam muito o percentil, para que a gente consiga fazer a primeira suspeita de um transtorno, de maneira geral. Perfeito. Em caso, né, do pai, do responsável pela criança, perceber que algum comportamento não, né, saiu aí da rotina dessa criança, esse responsável ele deve procurar o pediatra, o médico ali que já está acostumado com o histórico, ou já inserir um psicólogo, um psiquiatra na vida da criança? Eu vou ampliar até um pouquinho, não só esses três. Né? Dentro da pediatria, a gente tem uma dificuldade muito grande de subespecialistas. O pediatra vai ser sempre a nossa primeira oportunidade de observar as alterações. E a gente, mesmo enquanto subespecialista, a gente nunca vai poder perder essa visão geral. Foi o que eu falei, chega um paciente no meu consultório, eu sou gastropediatra, mas se ele tem um comportamento diferente, eu tenho que pontuar isso para a família. Às vezes é esse comportamento que está levando a queixa que chegou em mim, não um problema específico da minha área. Hoje, às vezes a gente pensa em transtorno com psiquiatria. Na pediatria, o neuropediatra e o psiquiatra infantil, eles trabalham muito juntos. Então, na grande maioria dos transtornos, ambos vão conduzir isso de forma adequada. Então, sempre, principalmente, quando a gente vê que tem prejuízo, acho que a principal palavra é essa, está trazendo qualquer prejuízo para essa criança, ele merece uma avaliação do especialista. O pediatra é a porta de entrada. E aí, principalmente um desses dois aí, o psiquiatra infantil e o neuropediatra. Eu também falo sempre assim, a favor vamos dizer assim, uma triagem específica, né? A gente, primeiro, se os pais perceberem que existe algo de errado com essa criança, como falou assim, para quem ele deve levar, ele já está de parabéns por perceber, né? Porque não é fácil fazer essa percepção, né? Isso significa que eles foram atentos, o que é muito bom, né? No caso da psiquiatria, é comum também que eu acho que o psiquiatra infantil ele acaba sendo, geralmente, ele acaba sendo indicado em casos mais graves, o que eu sou super contra, né? Até porque, geralmente, até mesmo os transtornos de neurodesenvolvimento, que a gente está falando, né? E o transtorno de espectro autista e o transtorno de déficit de atenção costumam vir com comorbidades, costumam vir com outros transtornos. Agora, esses pais, uma coisa dentro do tratamento que a gente estava começando a comentar, o que eu mais vejo no meu consultório, eu não atendo crianças, eu atendo os pais, né? E é muito, muito frequente que eles chegam pra gente falando, meu filho foi diagnosticado com isso, com aquilo. E eu vou te falar que eu conto nos dedos o número de pais que se imputam, se responsabilizam por estudar aquilo que a criança tem. Olha. Falar assim, não, eu vou fazer, por exemplo, filhos de pais com crianças com TDAH. Então, precisa de terapia, não só dele, né? Precisa, na verdade, que vocês façam terapia familiar. Existem psicólogos indicados para fazer os pais entenderem como manejar uma criança com TEA, né? Com TDAH. Imagino com quantas doenças clínicas, né? Vocês têm crianças que, sei lá, asma, né? Enfim, doenças do inflamatório infantil, que os pais acabam não se movimentando para isso. Realmente, né? É uma postura de delegar, né? Eu levei no profissional, ele vai fazer o que eu tenho que fazer, mas o tratamento ele é um contínuo em todos os sentidos. Não adianta eu tirar uma hora para fazer se na minha casa eu não reproduzo aquilo que eu preciso que seja feito. Né? Perfeito. Chegou um comentário no nosso WhatsApp. Sou Uber e fiquei muito triste. Essa semana carreguei uma educadora que estava chorando, pois ela teve que mudar de escola. E a criança que ela cuidava tinha autismo grau 3. Não está se alimentando e piorou por falta da educadora na escola. E aí, doutora? Isso é uma coisa, a gente vai muito além da saúde, né? Políticas públicas, de um modo geral, a gente tem muita dificuldade, a depender do ambiente que a gente está, de ter esse suporte, né, de forma completa.
é fundamental, né? O paciente que precisa de um suporte extra, que isso seja oferecido, e é muito típico a gente ter esses pacientes se apegando naquela pessoa que estava ali no dia a dia com ele. Então, assim, é triste, e isso é uma realidade, né? Então, infelizmente, não é um caso pontual. Infelizmente. Para a gente encerrar o Calma Aí de hoje, a gente sempre fala aqui de como a atividade física, o esporte, ele auxilia na transformação, assim, e também na saúde mental, né, das pessoas. Na criança, no adolescente, isso também serve, doutora? Com certeza, né? A atividade física, ela é um complemento das atividades de saúde como um todo, então isso não tem faixa etária. Além do óbvio, né, da produção de endorfina, de hormônio de prazer, a gente na pediatria tem um extra. Essa sociabilização, essa questão do desenvolvimento do dia a dia, a gente permeia por esse convívio mais intensivo. Sim. Ali eu vou estar treinando habilidades sociais, e isso tudo são ferramentas para que a gente esteja no ambiente como um todo, né? A gente se desenvolver como ser humano. Então é fundamental aí para o desenvolvimento infantil em todos os aspectos. Perfeito. No caso da saúde mental, né, que novamente a gente não consegue dissociar, né, da área da pediatria global, né? Nosso cérebro, a gente sempre fala, ele se desenvolve, né, assim, lá de trás para frente. E as habilidades que a gente vai tendo, né, cada vez maiores de regulação emocional, de habilidade social, que é o que hoje na vida adulta geralmente é o que faz a gente sofrer, né? Não conseguir se relacionar bem com as pessoas, não saber quando dizer não, não saber, por exemplo, segurar uma impulsividade ou uma compulsividade. Tudo isso geralmente acontece no desenvolvimento, na relação entre os pares. A gente nasce, a gente só sobrevive quando é neném por conta de relação. E a gente se desenvolve a partir dessas relações. Então, a atividade física, né, que é absolutamente necessária para a gente desenvolver o corpo, por exemplo, né, ela, como a Renata está falando, na psiquiatria, ela não só é uma área que realmente é capaz de produzir benefícios enormes de curto, médio e longo prazo, como inclusive pode ser um lugar de atenção. Porque a mudança ali, né, a mudança do comportamento ali também pode ser um lugar de atenção para a gente. Mas pais que... Acho que criança sedentária dificilmente vai ser uma criança saudável na vida adulta, né? Sempre é bom, então, correr atrás disso, né? Sempre é bom correr atrás disso. Ótimo. Nutrição também, né, gente? Lembrar que as crianças estão crescendo. Então, assim, lembrar que o substrato é igual você vai fazer um prédio com tijolos ruins. Né? Imagino que as pessoas queiram fazer com tijolos saudáveis. Né? A professora Cássia mandou aqui na live se tem alguma indicação de leitura para os professores, para saber mais sobre esse assunto. Olha, hoje, o mais importante é saber as fontes. Né? Ótimo. Então, órgãos que são órgãos oficiais. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma área específica que vai ser voltada para educadores e para os pais. Então, é uma linguagem acessível e, principalmente, a gente tem uma fonte confiável. Né? A gente tem muita informação hoje, o acesso é fácil, mas nem sempre a fonte é segura. Então, órgãos oficiais são sempre uma boa pedida. Eu sempre recomendo também a Unicef, né? Coisas que a gente pega da Unicef. Unicef, OMS, né? O Ministério da Saúde. São todos eles, e vira e mexe eu acabo vendo menos no Ministério da Saúde porque eu vejo menos parte de criança. Mas vira e mexe a OMS lança, e a Unicef, tipo livrinhos, né? Isso, exatamente. Não tem esses materiais que são super lúdicos, fofos, falando... E é exatamente isso, porque na pediatria não existe falar de criança sem lúdico. Né? Eles aprendem dessa forma, então a gente precisa dar esse tipo de informação assim. Ótimo. Pra gente encerrar agora realmente, chegou uma pergunta no WhatsApp, pela terceira vez. A pergunta pode ser só dificuldade escolar, de concentração mesmo? Se pode ser apenas pelo motivo de não ter aprendido como estudar e fazer provas. Porque se a criança tem dificuldade escolar, pessoas de fora já querem falar que é TDAH. Então, primeira coisa, se traz prejuízo, ele merece uma avaliação adequada. Ponto. Ótimo. Então, igual eu falei, eu não preciso dar nome, eu preciso intervir. Então,
se tem coisa errada, a gente vai buscar uma solução para isso. Maravilhoso. É isso aí, né, doutor? É isso aí, gente. Muito bom. Pra gente te acompanhar, doutora Renata, rede social, contatos? Sim. A gente tem, né, a rede social da clínica, né, que é o @Instituto Pediátrico. Ótimo. A gente tem o @renatadepaula.gastroped. Vocês encontram aí nos dois. O da clínica, ele é mais amplo, né? O meu fala um pouco mais direcionado para a minha subespecialidade. Maravilhoso. Muito bom a presença da doutora Você sabe, Renata. ela é minha vizinha. Olha ela é só. vizinha do Espaço Calmamente. Você está muito bem cercado, hein, doutor? Pois é, gente, dá licença aqui. Sempre muito bem acompanhado, para a gente acompanhar também o trabalho do doutor Davi Sender. No Instagram dele e também do Espaço Calmamente, todo mundo que faz parte aí do Espaço Calmamente por lá. E a gente volta então sexta-feira que vem com mais um Calma Aí. Muito obrigada, doutora Renata, doutor Davi também. Muito obrigado, gente. Tenham todo mundo bom dia, um bom fim de semana. É isso aí. Obrigada aí pela oportunidade, gente. Um ótimo dia para vocês. Valeu, obrigada.